Meus queridos primeiro ano, tudo bem com vocês? Por aqui o tio Pet, o querido de vocês. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a história da educação física no Brasil. Vamos falar um pouco quando ela surgiu aqui no Brasil, sua valorização, o conselho que foi criado, Lembrando que a educação física, se todos formos comentar lá no passado, ela vem sobre o que? O espelho da ginástica inglesa, da francesa, da alemã. Então, ao chegar no Brasil, em 1930, olha só que curiosidade, o profissionalismo da educação física chegou em 1930 aqui, no governo Getúlio Vargas. Como assim, professor? Presta atenção. No governo Getúlio Vargas de 1930, o que aconteceu? A educação física ela veio mais para a preparação dos militares, Que a educação física nessa época teve até uma grande vitória, foi criado o MEC, Ministério da Educação e Cultura, Lembrando que a educação física, os primeiros profissionais de educação física, eles foram formados onde? Na escola da Marinha e do Exército, A qual a maioria dos professores de educação física na época só poderia ser militar, Porque a especialização da profissão nesta época foi o que? Somente os militares, Lembrando, a educação física também, ela passou pelos 5 fases. Como assim, professor? Vejam bem, a primeira fase da educação física, ela passou em 1930. Como assim, professor? A fase do higienista. O que seria isso? Era a preocupação com a higiene do corpo, Somente o corpo saudável nessa época, Aí passou de 1930 a 1945 para a fase do militarista. Qual seria essa fase aqui, professor? Essa fase aqui era o quê? Era a preparação de homens saudáveis, militares saudáveis, para representar o Brasil em futuras guerras pelo mundo. Olha só a importância. É por isso que o pessoal fala que, tem muitas pessoas que comentam, nos livros, que o berço da educação no Brasil, uns falam que foi o Exército, Outros dizem que a primeira escola de educação física no Brasil foi da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Então, o importante é que toda a educação física em si, ela foi focada nos exercícios militares, Foi como se fosse um espelho. Olha só, 1945 a 1964, entramos na fase do pedagogicista. O que seria, professor? Foram introduzidos os primeiros conteúdos na educação física. Como assim, professor? Foi falado sobre o sedentarismo, a alimentação, entrou o quê? A parte dos conteúdos, viu? Pós 1964, olha só, entrou a fase do esportivista. Como seria assim? Eles procuravam o quê? Alunos mais saudáveis para praticar práticas esportivas. Lembrando que nessa época só era aulas práticas de esporte, viu? E lembrando, separavam aqueles mais saudáveis do que os outros, viu? Só para praticar o esporte. Olha só, essa fase é muito importante. Eu acho a mais importante essa aqui. A partir de 1985 foi a última fase que foi a popular, porque aqui foi introduzido vários conteúdos, principalmente sobre doenças sexualmente transmitíveis, Foi introduzido o bem-estar, que não tinha em outros conteúdos, Então a educação física, que em 1985, ela criou uma grande importância. Olha só o salto de 1985 para cá, Lembrando que nessa época de 1985, muitos profissionais, eles eram licenciados ou eram bacharéis em algumas outras áreas, sem ser da educação física. Mas lembrando, o salto de 1985 para cá, para a Lei 9.696, 1º de setembro, sabe o que aconteceu aqui? Regulamentação do profissional da educação física. Olha só, eu acredito que é muito recente, porque nós temos vários professores hoje em dia que estão aposentados, que eram daquela turma, que eram formados em pedagogia, mas eram habilitados em educação física. Como assim, professor? Muitos professores trabalharam em outra escola
vamos supor, um professor de português, tem que ter um professor aqui para dar aula de educação física, eu posso dar aula de educação física, que se aposentou como professor de educação física, sendo que a formação dele é de português. Então, nesta época tinha, tá? Antes da regulamentação do CREF, né? CREF, que é o Conselho Regional e Federal de Educação Física, ele é o conselho que ele vem fiscalizar a área do profissional, tá? Lembrando que o primeiro CREF se deu, sabe onde foi? No Rio de Janeiro. Aqui foi o pioneiro do conselho, viu? Aí se expandiu pelo todo o Brasil, né? Porque a profissão, além de, nesse ano de 1998, ter mais um valor significativo, né? Pela fiscalização, pelo conselho que vem reivindicar melhorias para a classe, né? Foi criado, tá? Lembrando, em 1964, 1969, quando começou a fase da educação física, ela passou a ser obrigatória nas escolas em 1969. Eu botei até aqui a observação. Em 1969, a educação física ela criou um certo olhar mais importante. Lembrando que o berço totalmente da educação física, para você ter ideia, até hoje no Exército, nas Forças Armadas, ninguém fala educação física, fala TFM. Para você ter ideia, os movimentos corporais introduzidos aqui na área do militarismo, ela foi criada como TFM, que agora é treinamento físico-militar. Ninguém fala no Exército, amanhã tem educação física, não. O pessoal fala, amanhã tem TFM, que é o treinamento físico-militar. Exercícios criados juntamente nos movimentos corporais da educação física, tá? Lá no passado, tá? Porque no presente fica a educação física escolar, né? A teórica e a prática, e aqui saiu daqui a educação física da parte do militarismo, da gestão de 1930 para cá, e chegou o TFM, tá? Meus amores, eu acredito que a educação física, ela poderia ter mais um valor, né? Acredito que a educação física, ela falta ter um valor que merece, né? Porque muitas vezes, profissionais da área, principalmente nessa época da pandemia, o maior prejudicado na época da pandemia é o professor de educação física. Por exemplo, o professor de esporte, ele vai dar aula onde? Se está em pandemia, não pode aglomeração. Então, o professor da teoria em sala de aula, ele não foi muito prejudicado, mas com os profissionais de educação física, não perderam seus empregos, tá entendendo? Principalmente aqui no Maranhão não é diferente disso. Então, o que acontece? A educação física ela tem que ter um olhar mais, né? Um olhar mais preocupante, tá? Meus amores, vou ficando por aqui. Um abraço do tio Pet. Até a próxima aula.